Livro O Processo da Educação, Jerome Brumer, Atualidades Pedagógicas, volume 126. Prefácio. Em setembro de 1959, reuniram-se em Woods Hole, no Cabo Cod, uns 35 cientistas, estudiosos e educadores para discutir sobre como melhorar o ensino de ciências em nossas escolas primárias e secundárias. Esse encontro, que durou 10 dias, foi convocado pela National Academy of Sciences, a qual, através de seu comitê de educação, vinha há vários anos examinando o problema crucial de como melhorar a difusão do conhecimento científico nos Estados Unidos. A intenção não era instituir um programa de emergência, porém, examinar os processos fundamentais implicados na aquisição, pelos jovens estudantes, de uma compreensão cabal da substância e do método da ciência. Também não era objetivo recrutar jovens americanos aptos para carreiras científicas, por mais que tal resultado pudesse ser interessante. Mais do que isso, o que inspirou esse encontro foi a convicção de que nos encontrávamos no início de um período de novo progresso e de novo interesse na criação de novos currículos e maneiras de ensinar ciência, e que era o momento de se proceder a uma avaliação geral desse progresso e desse interesse, para melhor orientar os desenvolvimentos futuros. Os principais esforços relativos a plano de currículo haviam sido iniciados por eminentes físicos, matemáticos, biólogos e químicos, e projetos análogos estavam em vias de realizar-se em outros campos de atividade científica. Algo de novo se agitava no país. Uma pequena volta pelos Estados Unidos durante o verão de 1959 revelaria uma concentração de notáveis matemáticos em Boulder, Colorado, empenhados na redação de novos compêndios para os cursos primário, ginasial e colegial. Em Kansas City, poderia encontrar-se um grupo de biologistas de primeira linha, muito ocupados na produção de filmes sobre assuntos, como estrutura celular e fotossíntese, para utilização nos cursos de biologia de nível colegial. Em Urbana, Illinois, havia uma avalanche de trabalhos sobre o ensino de conceitos fundamentais de matemática para crianças de escola primária. E em Palo Alto, ter-se-ia encontrado um lógico matemático experimentando materiais para ensino de geometria a crianças dos primeiros anos da escola. Em Cambridge, Massachusetts, ia avançando o trabalho sobre o curso ideal de física para estudantes de colégio, no qual estavam empenhados não só redatores de textos e produtores de filme, como também homens de renome mundial na física teórica e experimental. Em vários centros por todo o país, professores que já haviam experimentado esse novo curso de física estavam treinando outros professores que iriam adotá-lo. Em Boulder, iniciavam-se trabalhos preliminares sobre um curso de biologia para a escola secundária, e um grupo de químicos fazia trabalho análogo em seu campo em Portland, Oregon. Diversas sociedades acadêmicas e científicas estavam procurando e encontrando maneiras de estabelecer contato entre seus principais membros e educadores nas escolas. De sua parte, educadores e psicólogos dedicavam-se ao reexame da natureza dos métodos de ensino e dos currículos e tornavam-se cada vez mais aptos a apreciar novas abordagens. Era de fato um momento azado para uma avaliação geral da situação. Várias organizações que possuíam alguma responsabilidade no campo da educação e da pesquisa científica tinham também atingido um ponto em que era oportuno um exame geral do progresso obtido e das perspectivas futuras. A National Academy of Sciences, assim como a American Association for Advancement of Science e a Carnegie Corporation de Nova York, empenharam-se em importantes debates sobre a maneira pela qual poderiam facilitar relações mais estreitas entre os cientistas nas universidades e os que nas escolas se encarregavam do ensino.
Essas organizações foram generosas em suas sugestões durante o planejamento da conferência. A National Science Foundation, por assim dizer, já estava em cheio no assunto. Graças principalmente a seu apoio financeiro e moral, é que puderam realizar-se vários dos projetos de currículo acima mencionados. Forneceu também apoio financeiro à Conferência de Woods Hole, como fizeram a Secretaria de Educação dos Estados Unidos, a Força Aérea e a Rand Corporation. A conferência, cujos membros estão relacionados no início deste livro, possuía uma composição singular. Virtualmente, todos os projetos de currículo acima referidos ali se representavam por cientistas que haviam estado empenhados no processo de redação de textos, administração de novos cursos ou preparação de filmes ou outros materiais. A seu lado, havia psicólogos que dedicaram a maior parte de suas vidas de pesquisadores ao exame da inteligência, aprendizagem, memória, pensamento e motivação. Por mais estranho que possa parecer, pela primeira vez psicólogos eram postos em contato com eminentes cientistas para discutir os problemas implicados no ensino de suas várias disciplinas. Os psicólogos, por sua vez, representavam um largo espectro de pontos de vista: behaviorismo, gestalt, psicomotria, o desenvolvimento da Escola de Genebra e tudo mais. Contudo, as diferenças diluíam-se diante dos temas que iriam ser enfrentados. O grupo era estimulado por uma representação de educadores profissionais, professores, diretores, peritos em métodos audiovisuais. Finalmente, 2 dos membros da conferência eram historiadores. Ao planejá-la, havia sido convicção nossa não ser prudente limitar-nos exclusivamente ao ensino da ciência. O problema em foco seria mais geral do que aquele e interessaria a uma visão global, comparar os problemas implicados no ensino da ciência com os implicados em campos mais humanísticos, como a história. Tal convicção demonstrou ser bem fundada e nossos historiadores contribuíram brilhantemente para o desenvolvimento dos trabalhos. O modo como transcorreu a conferência de Woods Hole ajudara a explicar a existência deste livro. Os primeiros dias foram dedicados a uma rápida série de relatórios e apreciações do trabalho de vários projetos de currículo. O School Mathematics, a University of Illinois Arithmetic Project, Minnesota School Mathematics Center, Biological Science Curriculum Study e o Physical Science Study Committee. Além disso, havia relatórios preliminares a respeito de requisitos para um currículo de história americana. Dedicamos também certo tempo ao exame de algumas pesquisas recentes relacionadas com o esforço educacional. O Dr. Richard Schumann exibiu filmes demonstrativos sobre o Illinois Study Inquiry Training, a respeito de como podem as crianças ser educadas para a formulação de perguntas exploratórias, e a doutora Barbel Neuder sobre recente trabalho do grupo de Genebra, a respeito do processo de pensamento da criança. Para evitar que a conferência se afastasse muito dos problemas diretos do ensino, dedicou-se uma tarde a uma demonstração prática das técnicas utilizadas em aula pelo Illinois Arithmetic Project, atuando como professor o seu diretor, Dr. David Page. O professor Skinner, de Harvard, realizou demonstrações com máquinas de ensinar, o que originou debates calorosos e às vezes turbulentos. No final de cada uma dessas noites de abertura, podia-se descansar um pouco, assistindo a filmes educativos de biologia e física. O tempo era bem aproveitado. Alguns dias após o início da conferência, seus membros foram distribuídos por 5 grupos de trabalho, respectivamente ocupados com sequência de um currículo, o equipamento de ensino, a motivação da aprendizagem, o papel da intuição na aprendizagem e no pensamento e processos cognitivos na aprendizagem. A segunda metade da conferência foi quase inteiramente dedicada às atividades desses grupos de trabalho. Cada um deles preparava longo relatório e estes, à medida que se completavam,
eram apresentados à conferência para debate, na medida que havia concordância satisfatória nos diversos grupos. Quanto aos pontos mais importantes, as sessões plenárias da conferência ocupavam-se mais da discussão dos resultados, sem nenhuma preocupação de chegar a qualquer consenso unânime da conferência. E aí se encontra a origem deste livro. Os relatórios dos diversos grupos de trabalho, de que se podem obter cópias por intermédio do National Academy of Sciences em Washington, foram obviamente preparados sob pressão e com vistas ao debate. Não se destinavam a ser declarações definitivas ou manifestos. Havia, contudo, certos temas que surgiam repentinamente nesses relatórios e, de modo geral, na conferência. Seria, de fato, uma infelicidade perdê-los no labirinto de compromissos, dentro do qual 35 homens competentes e vivazes chegavam a acordo a respeito do que deveriam constituir o relatório final. Coube, então, ao presidente preparar um relatório da presidência, procurar realizar um balanço seletivo daquilo que, de seu ponto de vista, foram os temas principais, as conjecturas mais importantes e as conclusões tentativas mais notáveis a que se chegou. Verdadeiramente, é o presidente o principal responsável pelas páginas que se seguem, por mais que se tenham esforçados em refletir o pensamento de seus colegas. Consequentemente, ao esboçar o documento, usei livremente os documentos preparados pelos grupos de trabalho e as anotações feitas durante as sessões plenárias. Na preparação do primeiro esboço do relatório para publicação, apoiei-me particularmente em dois membros da conferência, professor Francis Friedman, do MIT, e Dr. Richard Alpert, de Harvard, que não só auxiliaram na preparação de esquemas, como também no desenvolvimento de algumas ideias neles contidas. Terminada a primeira versão do relatório do presidente, foram enviadas cópias a todos os membros da conferência, para comentário e crítica. Vários colegas escreveram longos comentários e praticamente todos tiveram algo a assinalar, ou ampliações ou discordâncias quanto a este ou aquele ponto, ou expressões de ratificações, insistências em favor de afirmações mais extremadas ou contra elas, algumas reclamações a respeito de ideias omitidas ou de ideias que haviam sido incluídas ou acrescentadas dentro do espírito de retrospecto. Um extenso comentário salientou o fato de terem os pontos de vista de Piaget relativos à transição do pensamento pré-operacional para o operacional, merecido lugar demasiado destacado no relatório. Outro se queixava de que aquela primeira versão dera muito pouco espaço ao problema dos recursos didáticos auxiliares e deixara de lado os pontos de vista dos nossos peritos em audiovisual, que haviam insistido na necessidade de um, abre aspas, sistema equilibrado de recursos auxiliares de ensino, fecha aspas, composto de dispositivos suficientemente testados. Afinal, a seção sobre tais recursos de ensino foi ampliada, embora a doutrina do, abre aspas, sistema equilibrado, fecha aspas, ficasse subordinada ao que me pareceu ser o ponto de vista predominante nas discussões, o de que os recursos auxiliares de ensino são instrumentos para ajudar a atingir um objetivo educacional, e o de que é este objetivo e não a existência do equipamento que determina o equilíbrio. Em suma, a preparação de uma redação final foi muito facilitada pelos comentários dos participantes, embora também nesse caso não tenha havido a preocupação de tentar alcançar um consenso geral. Mais ainda, as páginas seguintes constituem a minha concepção a respeito do, abre aspas, sentido do encontro, fecha aspas, e, inevitavelmente, refletirão as parcialidades e predileções que trago para o trabalho. Ao mesmo tempo, o livro representa um conjunto de pontos de vista oriundos da conferência e da intensa correspondência que a ela se seguiu. No preparo da versão final, no inverno seguinte à conferência, fui beneficiado de modo particular
por diversas e produtivas discussões com colegas de Woods Hole. Talvez a mais completa revisão da versão definitiva tenha tido lugar em Urbana, Illinois, onde Lee Colbert, Gilbert Feinlein, David Page e eu estivemos juntos no que acabou resultando em um intenso seminário sobre pontos que haviam permanecido discutíveis após todos aqueles meses de correspondência e troca de esboços. Tive também a vantagem de continuar em Cambridge a discutir com meus colegas Richard Alpert e George Milley, de Harvard, e Francis Friedman e Gerald Zacharias, do MIT, duas pessoas estreitamente ligadas à educação primária e secundária, que não estiveram em Woods Hole. Os senhores Paul Bradbury e Edward Yeomans também leram e comentaram o manuscrito. No empreendimento cooperativo como este, há inúmeras pessoas que se fazem merecedoras de especial gratidão. Entre elas, encontra-se em primeiro lugar aquele que não só teve a ideia de convocar a conferência, mas levou-a avante por todos os meios possíveis, através do seu trabalho inteligente e delicado. Dr. Randall Whaley, diretor de educação do National Academy of Science, foi quem teve a ideia, fez os arranjos necessários para o financiamento da conferência e sua instalação, auxiliou no recrutamento de seus membros, e foi a ele que coube, de modo geral, manter os trabalhos em boa e feliz marcha. Dr. Whaley encontrava-se na Academia Nacional, licenciado da Purdue University, para onde retornou como diretor associado de ciências. O trabalho da conferência, propriamente dita, foi extremamente facilitado pelo trabalho intenso e capaz de uma equipe constituída pela senhora Eleanor Horan, da Harvard University, senhora Elizabeth Hansey, da National Academy of Science, Milton, da Fundação Rockefeller, e a senhora Margaret Guzman, do MIT. O senhor Robert Greene, da Academia Nacional, deu providências relativas a inúmeros detalhes, desde o envio de carros para apanhar os que chegavam de avião nos horários tormentosos do Cabo Cod, até a obtenção de crianças que cooperassem nas demonstrações de ensino de aritmética. Finalmente, seria difícil expressar agradecimentos suficientes à multiforme ajuda que nos deu o contra-almirante reformado B. Van Marder, da Marinha dos Estados Unidos, e sua equipe em Woods Hole. Estive hospedado no quartel-general de verão da Academia Nacional, ali existente, tendo o almirante Van Marder como o mais eficiente chefe administrativo. Gostaria também de expressar meus agradecimentos à Harvard University por tratar de muitos detalhes financeiros da conferência, juntamente com a Academia Nacional e particularmente ao diretor do Harvard Office for Research Contracts, Sr. Richard Brett, que combina no mais alto grau acuidade administrativa e senso de humor. Muitas das ideias que surgiram durante e após a conferência possuem longa e honrosa ascendência da história do pensamento educacional. Como presidente da conferência e autor deste relatório, excuso-me pela virtual ausência da citação bibliográfica nas páginas que se seguem. Nosso pensamento foi obviamente moldado e ajudado pela literatura relativa a esse assunto, e é uma vasta literatura. Ao escrever este livro, não procurei fazer justiça à paternidade das ideias, tarefa mais apropriada para um volume de caráter mais erudito, desse tipo e contendo uma coletânea de textos sabiamente reunidos. É o 3000 Years of Education Wisdom, professor Robert Ulrich, Cambridge, Massachusetts, 1959. Finalmente, meus agradecimentos à Harvard University Press pela rápida e bem cuidada publicação. Jerome Brumer, Cambridge, Massachusetts, maio de 1960.